Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão da Olimpíada de Química sobre cálculo de pH. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: como visto em vídeo, o CO2 é o principal gás liberado na combustão de combustíveis fósseis. O ácido formado pela absorção deste gás nos oceanos possui constantes de ionização de Ka1, primeira constante de ionização, de 4,3 vezes 10 a menos 7, e o Ka2 igual a 4,8 vezes 10 a menos 11. Considerando a massa molar do CO2 igual a 44 gramas por mol e a absorção em reação com água de 1,0 vezes 10 a menos 2 grama de CO2 em 100 ml de água pura, o pH resultante será mais próximo de, ok? Então, nós temos aqui um ácido. Então, de cara, eu já excluiria esse valor aqui, seria um pH levemente alcalino, ok? Então, como a gente vai formar um ácido, esse cara aqui já estaria fora, ok? Então, algumas coisas que são importantes aqui. A Olimpíada de Química, ela fornece uns vídeos para contextualizar os assuntos para os alunos. Por isso que ele coloca como visto em vídeo, ok? Então, deve ter passado aí um vídeo mostrando esse fenômeno aqui ocorrendo, ok? Então, aqui a gente sabe que é um ácido diprótico que está sendo formado, tá? Você estudou, você se preparou para a Olimpíada ou para vestibular, ok? Então, você sabe que o CO2 ele entra em contato com a água e aí você causa uma acidificação dessa água, né? Por isso que os oceanos estão, né? A acidificação dos oceanos estão matando os recifes de coral, porque o CO2 que está na atmosfera, ele entra em contato com a água, ele reage e aí ele forma o ácido carbônico. E como os recifes de coral, eles são formados à base de carbonato de cálcio, e esses carbonatos de cálcio eles são atacados por ácidos, então, dessa forma, os recifes de corais estão morrendo, ok? Então, é um ácido diprótico, o ácido carbônico, por isso que ele coloca o K1 e o Ka2, ok? E nós sabemos que, pelo nosso estudo de ácido, que a segunda constante de ionização, ela é um valor muito, muito, muito baixo. Então, para resolver essa questão, a gente não precisa desse valor, é uma coisa que você tem que saber, ok? Você não vai perder tempo calculando, porque se você calcular, a sua resposta final vai ser a mesma do que se você tivesse calculado só para esse cara. Então você perdeu um tempo desnecessário para chegar na mesma resposta. Então, por isso que quem vai mandar aqui vai ser a primeira constante de ionização, né? Porque o pH é menos o log da concentração de H+. Então, quem vai mandar no pH vai ser este cara aqui. Ele vai fazer o pH ser mais baixo do que quando você usar esse valor, você vai chegar na mesma conclusão que você usando apenas este valor. Isso é uma coisa que você tem que saber. Você tem que ir lá para a prova tendo que saber isso aqui, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo slide aqui fazer alguns passos iniciais aqui. Primeiro, coisa que a gente precisa fazer, montar a equação química, ok? Não tem como pensar nisso aqui sem montar a equação química. Então, qual que é a primeira equação que a gente vai montar? A gente vai colocar o CO2 gasoso, ele reage com a água líquida, ele coloca aqui, ó, a absorção de CO2 em 100 gramas de água pura. Isso está formando o ácido, que é o ácido carbônico, ok? Então, a gente coloca aqui uma seta de equilíbrio e isso aqui forma aqui o H2CO3, que é o ácido carbônico, ok? Ele está aquoso porque isso aqui está em água, certo? Então, a equação está balanceada, certinha, tá? O que interessa para nós é a ionização desse cara aqui. Então, nós vamos pegar esse cara aqui, e aí sim nós começamos a pensar em cima. Então eu tenho aqui o H2CO3, tenho o ácido carbônico aquoso, ok? Ele vai reagir, ele vai entrar em contato com a água, ele está na água, por isso que ele está aquoso, né? Então ele entra em contato com a água, isso aqui eu poderia emitir essa água, eu poderia colocar H+, H2CO3 formando H+, e hidrogênio carbonato, ok? Mas vamos pensar aqui que um dos hidrogênios aqui, teoria ácido de Bronsted, e esse hidrogênio aqui, um dos hidrogênios do ácido carbônico, vai vir para a água, né? E aí você vai formar aqui o
H3O+, que é o que nos interessa para calcular o pH. Ok? Aí aquoso mais o hidrogênio carbonato com uma carga negativa, tá? Esse hidrogênio que ele tinha 2 no início é o hidrogênio que veio para a água, ok? Então, a estrutura, né, desse ácido carbônico é isso aqui, ó. Ok? Então, a estrutura acaba sendo essa aqui. Por isso que ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, ok? Só que a gente está vendo aqui que só a primeira é que importa, porque esse valor aqui é muito, muito, muito baixo, ok? Então, 2 hidrogênios ionizáveis em solução vai ter muito pouco, ok? Porque o valor do K2 é muito baixo. Então, o que acontece? Né? Ele vai perder um desses hidrogênios, então o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, acaba ficando com o elétron de hidrogênio, e aí você vai ter aqui a carga negativa, e você tem aqui a formação do H+, ou do H3O+, tá certo? Se eu colocar aqui esse H+, que estava aqui, ele foi para a água, eu tenho a formação do H3O+, ok? Então, ó, esse hidrogênio carbonato é esse cara aqui, ó, ainda sobrou um hidrogênio ionizável. E aí ele está me mostrando que essa constante para sair esse segundo seria essa aqui. Só que como é um valor muito baixo, praticamente o que a gente vai ter em solução vai ser esse cara aqui, ok? E não sem os 2 hidrogênios ionizáveis aqui formando só o carbonato, tá certo? Então, isso é uma coisa que você foi com certeza aqui para a prova fazendo. Agora, você que está estudando aqui comigo, você acabou de aprender essa daí, ok? O que a gente faz agora? A gente precisa transformar essa massa aqui em concentração, porque para calcular o pH, a gente precisa da concentração desse cara aqui no equilíbrio, ok? Então, a gente vai ter que fazer umas contas iniciais aqui para transformar essa massa e esse volume em mol por litro, ok? Então, em vez de fazer 2 regras de 3, o que eu vou fazer? Eu vou fazer por análise dimensional, eu vou fazer tudo numa conta só, tá? Então, como eu quero que sobre mol por litro, eu sei que a massa molar do CO2 é 44 gramas em 1 mol. Então, em 1 mol de CO2, ele equivale a 44 gramas de CO2. Que quer dizer que se eu pegar 44 gramas de CO2, significa que eu peguei 1 mol, ok? Só que aí, o que eu quero? Eu quero que sobre mol por litro. Essa grama tem que cancelar. Com que grama? Essa daqui. Então, essa massa aparece no numerador, tá? Então, 1,0 vezes 10 a menos 2 gramas aparece no numerador. E qual que é o equivalente dela? Ela está em 100 ml, que transformando para litro, dá 0,100 litro, ok? Para deixar em notação científica, tá? Como em cima, eu vou colocar aqui 1 vezes 10 a menos 1. Então, 1,0 vezes 10 a menos 1, só que aqui é litro, ok? Aí, aqui, grama cancela com grama, sobrou mol por litro, que é o que eu queria, concentração molar, para depois jogar aqui nessa parte aqui e a gente determinar a concentração de H+, e daí chegar no pH, ok? Então, fazendo essa multiplicação e dividindo depois por esta multiplicação, a gente vai chegar num valor de 2,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá certo? Ou, se você preferir, 0,0023 mol por litro, tá certo? Tanto faz se você usar em decimal ou notação científica, ok? Agora sim, nós temos a concentração inicial. Ele fala que colocou isso. Então, a nossa concentração inicial vai ser esse valor. 2,3 vezes 10 a menos 3 mol por litro, tá? Porque a gente vai ter agora uma sequência de processos aqui para a gente realizar. A gente vai ter a condição no início, a gente vai ter o quanto reagiu, que a gente aqui não sabe, e a gente vai ter a condição de equilíbrio, que é o que me interessa para eu terminar esse cálculo, ok? Então, na condição inicial, eu vou ter essa concentração, porque ele pegou essa massa e colocou nessa quantidade de água. Então, nessa quantidade de água, eu tenho essa massa, que a gente fez a transformação para mol, ok? Então, essa é a minha concentração no início, é quanto eu coloquei de cada um, quanto eu coloquei de água, depois borbulhei lá o CO2, por exemplo, ok? Então, aqui no início, eu não tenho produto formado, tá? E, importante, aqui, a água ela é o solvente, ela não participa da reação, ok? A água aqui é o solvente, então a água ela não
participa desse tipo de cálculo, tá certo? Se ela participasse da reação, por exemplo, se fosse uma reação aqui de hidrólise de um éster, você tem o éster mais a água formando o ácido carboxílico e o etanol, e um álcool, por exemplo, ok? Então a água participa desse processo, né? Você tem a hidrólise, a água está ajudando a quebrar lá, separar de novo o ácido carboxílico do álcool. Agora aqui a água não participa, ela é apenas o solvente, tá? Aqui a gente está falando de equilíbrio iônico, ok? Então ela não entra aqui nesse processo, ok? Então, quanto reagiu? Ele não fala aqui quanto esse ácido ionizou. Então, como aqui é o reagente, a gente coloca menos X. Como aqui são os produtos, a gente coloca mais X e mais X. Ele não fala que esse ácido carbônico tem uma ionização de tantos por cento em água. Então, a gente coloca X, tá? Aí aqui 0 mais X vai me dar X. 0 mais X vai me dar X. Só que aqui, no reagente, vai ser 2,3 vezes 10 a menos 3 menos X. Ok? Aqui era 0, aqui você está pegando nisso. Então, 0 mais quanto ionizou? Não sei. Então, 0 mais alguma coisa é aquela alguma coisa. Por isso que você traz os valores para cá. Só que aqui você tem um valor inicial. Então, é esse valor menos o X. Ok? E aqui a gente tem um valor negativo porque aqui é o reagente. O reagente é consumido. E aqui tem um valor positivo porque é o produto. O produto é formado. Certo? Então, eu vou ter aqui 2,3 vezes 10 a menos 3, o quê? Menos o x, ok? Então, a gente vai para o próximo slide com esses valores que interessam para nós e a primeira constante de ionização é o que interessa para nós, tá? Porque a gente vai colocar aqui a constante de ionização, ela é igual à concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente, ok? Então, a gente vai montar aqui essa constante de ionização, ela vai ser o quê? Ela vai ser x vezes x dividido por 2,3 vezes 10 a menos 3 menos x, ok? Então, é isso que a gente vai montar no próximo slide. Esses caras multiplicando, dividido pela concentração aqui do reagente, aonde? No equilíbrio. Me interessa aqui o equilíbrio, ok? Então, vamos lá para o próximo slide fazer isso. Então, eu vou ter que o Ka1, ele vai ser a concentração de quem? A concentração do H3O+, que é um produto, pela concentração do hidrogênio carbonato, que é o outro produto, e aí dividido pela concentração do ácido carbônico, que é o reagente. Ok? Então a gente viu que aqui era x, aqui era x e aqui era 2,3 vezes 10 a menos 3 menos x. E esse valor aqui é esse valor que a gente tem aqui. Ok? Então agora a gente faz as substituições. Então 4,3 vezes 10 a menos 7 é igual a x vezes x dividido por, quanto que era mesmo? 2,3 vezes 10 a menos 3 menos x. Esse é o valor que a gente vai colocar no denominador. Ok? Então aqui a gente abre um parênteses. 2,3 vezes 10 a menos 3 menos x. Ok? E aqui a gente faz uma aproximação muito válida dentro da química. Já se sabe experimentalmente que a gente pode fazer isso. Ok? Como esses dois valores aqui, essas duas constantes, esse valor e esse valor, tá? Então, quando eu pego aqui 2,3 vezes 10 a menos 3, que é a concentração, e eu pego o outro valor, que é o 4,3 vezes 10 a menos 7, 4,3 vezes 10 a menos 7, daqui para cá, são 4 ordens de grandeza, tá? 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6 e 10 a menos 7. São 4 ordens de grandeza, de 10 a menos 3 para 10 a menos 7. Então, como é uma diferença muito grande, então, nesse caso, eu posso desconsiderar esse x aqui. Por quê? Porque quando eu fizer esse cálculo, e eu faria, por exemplo, por Bhaskara, e esse valor de x aqui, ele ia dar um valor muito,
muito, muito pequeno. Quando eu fosse substituir esse valor pequeno de 2,3 vezes 10 a menos 3, o que vocês iam ver? Que quando eu fizer essa subtração desse valor de x que a gente vai achar de 2,3 vezes 10 a menos 3, esse valor ele vai continuar o mesmo, ele não vai ser alterado pela subtração. Porque esse cara aqui vai dar, por exemplo, em torno de 10 a menos 5. Então, quando eu pegar aqui 2 vezes 10 a menos 3 e subtrair alguma coisa de 10 a menos 5, esse cara aqui continua praticamente o mesmo valor. Então, eu posso não utilizar aqui, eu posso desconsiderar esse valor de x, ok? E qual que é a vantagem de eu fazer isso? Se fosse muito próximo, por exemplo, se aqui fosse 10 a menos 3 e aqui fosse 10 a menos 4, por exemplo. Se aqui fosse 10 a menos 3 e aqui fosse 10 a menos 4, eu não posso fazer isso, tá certo? Porque o valor vai interferir. A subtração, esse valor aqui não seria tão pequeno. E aí, isso aqui ia interferir nesse valor aqui da concentração do ácido carbônico, ok? Mas, como é 10 a menos 7, e essa diferença são 4 ordens de grandeza, é muita coisa, ok? Eu posso dizer que esse valor aqui, como são 4 ordens de grandeza, esse valor aqui, ele é quase 10 mil vezes menor do que esse valor aqui, ok? Então, esse valor aqui é muito, muito pequeno em relação a esse. Então, ele não vai fazer uma diferença quando eu subtrair esse valor de x, esse valor continua praticamente o mesmo. Por isso que eu posso fazer isso, tá certo? E a vantagem, como eu ia dizendo, é que aqui vai dar x ao quadrado. Então, você vai ter um x ao quadrado. E aqui, você iria multiplicar em cruz. Então, você faria a distributiva aqui, e aí você ia ter que resolver por Bhaskara. Ia demorar mais, a chance de você errar é grande, tá certo? Então a gente sabe que dentro da química, quando a diferença entre a concentração e a constante de ionização é mais de 2 ordens de grandeza, você pode desconsiderar esse x aqui. E é isso que a Olimpíada quer que você faça. Ela não quer que você resolva por Bhaskara. Ela quer que, se você não sabe, você vai se perder no caminho, tá certo? Mas você que com certeza está estudando aqui para a Olimpíada, você fez questões desse tipo e sabe que você vai ter que fazer isso, ok? Por exemplo, eu dou aula no cursinho, eu trabalho com material do poliedro lá, que é um material muito bom. E nesse material do poliedro tem questões que ensinam você a ter esse raciocínio para resolver esse tipo de questão, tá certo? Então, isso é uma coisa que você, se você se preparou, você sabe que você tem que seguir este caminho, ok? Então, quando você cancela esse x aqui, porque ele vai ser um valor muito pequeno, você aí vai ter aqui x ao quadrado é igual, você vai apenas multiplicar esses dois valores aqui. Então, você vai ter aqui 4,3 vezes 10 a menos 7 vezes 2,3 vezes 10 a menos 3. E aí, quando você fizer essa multiplicação, isso aqui vai dar, tá? Então, você quer saber o x, não o x ao quadrado. Então, qual que é o inverso do quadrado? É tirar a raiz do outro lado. Então, isso aqui vai dar a raiz de quanto? Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 10 a menos 3 com 10 a menos 7, vai daria 10 a menos 10, ok? E aí, quando você fizer 4,3 vezes 2,3, você vai ter um valor de 9,89 vezes 10 a menos 10. E aí você tira a raiz. E aí, quando você tirar a raiz desse valor, sempre que você tem um expoente par, quando você tira a raiz, dá a metade. Então, isso aqui vai dar alguma coisa 10 a menos 5, tá certo? Então, eu vou ter aqui x é igual. Aí, a raiz de 9,89, ela me dá 3,13. 3,13. E aí, como eu disse, como aqui o expoente é par, e geralmente eles vão fazer com que você caia num expoente par, você faça alguma aproximação para cair num expoente par, porque aí é só você pegar esse valor e dividir por 2. Ok? Então, 10 a menos 10 dividido por 2 vai dar 10 a menos 5. Então, a concentração desse x, né, esse x, que é a concentração de H+, ele vai ser aqui 3,13 vezes 10 a menos 5, ok? Posso colocar que é a concentração aqui de H3O+, tá? E também é a do hidrogênio carbonato, do HCO3-, ok? Então, deixa eu colocar aqui mol por litro, tá? Então, como é concentração, é em mol por litro.
de quem? Do H3O+, que é o que nos interessa. Mas ela também é a concentração do hidrogênio carbonato, tá? Porque a gente achou o X, ó. Ó, a concentração no equilíbrio do H+, é o X, assim como do hidrogênio carbonato, ok? Mas o que nos interessa para calcular o pH é esse valor aqui. Embora seja o mesmo, mas o que importa é que a gente chegou nesse valor aqui, ok? E aí, eu consigo mostrar isso aqui para vocês. Ó, a gente chegou em 3,3 vezes 10 a menos 5. Então, imagina que eu tenho aqui, ó, só para explicar aqui aquela parte. Eu tenho isso aqui, ó, 0,0023. Quando eu for subtrair de 3,3 vezes 10 a menos 5, ó, 0, aí eu tenho 0,000,313. Quando eu for fazer essa subtração, ó, ele continua sendo ainda 0,023, ó. Esse valor aqui ele está muito distante daqui. Então, esse valor ele continua preservado. Isso aqui não vai fazer nem cócega nesse valor aqui, que ele vai deixar de ser esse valor de concentração, tá certo? Então, é por isso que você pode fazer isso aqui, quando no máximo você tem duas ordens de grandeza de diferença, tá? Duas ordens de grandeza para cima, você pode aí cancelar esse x. Agora, como eu disse, se aqui é 10 a menos 3 e fosse 10 a menos 4 ou até 10 a menos 5, você não pode cancelar esse x aqui, ok? Você não pode cancelar esse cara aqui, não pode desconsiderar esse cara. Você tem que fazer a distributiva e você vai ter que cair em Bhaskara, tá certo? Mas como é de 10 a menos 7 e 10 a menos 3, são 4 ordens de grandeza, você pode fazer isso, tá? Isso vem de uma parte experimental, eles fizeram isso no laboratório e vê que é coerente você fazer isso, porque o valor ele não vai interferir, ok? Então, o que a gente precisa agora? Calcular o pH. Então, o pH é igual a menos o log de quem? Da concentração do H+, ou do H3O+, tá certo? Do H+, ou H3O+, aqui tanto faz, tá? Então, o pH é igual a menos o log de quem? De 3,13 vezes 10 a menos 5, ok? Então, tirando aqui esse valor de pH, como aqui passou um pouco do 3 e aqui é 10 a menos 5, então isso aqui vai dar em torno de 4 e alguma coisa, ok? Então, esse pH ele vai dar igual a 4,5, ok? Então, como aqui é 10 se fosse 1 vezes 10 a menos 5, o pH seria 5. Como ele passou de 1 vezes 10 a menos 5, então o valor do pH vai descendo de 4. Então, aqui, esse valor, ele dá em torno de 4,5. Ok? Então, como você pega essa ideia aqui que eu acabei de dizer, fazendo exercícios, tá certo? O segredo dentro das exatas é você fazer exercício, fazer exercício, fazer exercício, ok? Beleza? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, nós temos o seguinte, tá? Então, tá? E uma outra coisa que a gente pode voltar ainda de finalizar, tá? É por que a gente não está usando esse cara aqui? Porque esse valor aqui ele é muito baixo. Então, se você fosse pegar lá agora, você pega lá, o hidrogênio carbonato, porque esse valor aqui é desse hidrogênio aqui, como eu mostrei no início. Aí ele reage com água e aí ele vai formar o quê? Ele vai formar o H+, esse hidrogênio vai vir para cá, você vai formar H3O+, mais CO3, 2 menos. Só que você vai saber essa concentração. Essa concentração aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 13, você vai jogar ela aqui. E aí você vai ter o efeito do íon comum, tá? E aí esse pH aqui, ele vai continuar sendo praticamente esse pH aqui. Então você perdeu tempo fazendo tudo isso, tá? Então, você vai saber esse cara aqui dessa primeira etapa que nós fizemos o cálculo. Então, esse valor ele vai dar praticamente o mesmo. Então, por isso que você não precisa saber. Você não precisa fazer aqui essa conta de novo e desenvolver tudo isso aqui que a gente fez de novo, tá? Por isso que você precisa estudar, por isso que você precisa fazer exercícios, para você saber na hora o que você tem que fazer, que você não precisa usar esse valor. Você ia ter um puta de um trabalhão, você ia fazer mais um monte de conta para chegar na conclusão que o pH ia continuar sendo esse aqui, tá certo? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, ó, 5,5, aqui o 6,
ok? Então, só de dar lá, ter dado a concentração, menos o log lá de H+, menos o log de quanto? De 3,13 vezes 10 a menos 5, ok? Como só tem um valor abaixo de 4, eu já saberia que a resposta correta era a C, tá certo? Agora, se tivesse lá 4,7, 4,9, aqui fosse o A, aqui fosse o B e o C fosse 4,5, aí era mais difícil, tá? Mas só de eu chegar nisso aqui, eu já sei que a resposta correta é essa daqui, tá certo? Como eu disse, se 1 vezes 10 a menos 5 é a concentração de H+, então o pH é igual a 5, ok? Como eu tô um pouco acima aqui de 1 vezes 10 a menos 5, ó, 3,13 é maior do que 1. Então, como eu passei de 1, então eu tô abaixo de 5. Então, a alternativa correta só pode ser essa daqui, tá certo? Essa daqui eu teria eliminado logo de cara, porque se eu estou trabalhando com ácido, eu vou formar um ácido em água. Então, o pH não pode estar acima de 7. Então, essa daqui eu já teria eliminado lá no começo, tá? E quando eu chegasse nesse valor aqui, eu já saberia que a resposta é essa alternativa C, como gabarito aí fornecido pela banca da Olimpíadas aí, brasileira de Química, e fornece que o valor é esse aqui mesmo, tá certo? Então, como que você chega nesse nível de conhecimento? Fazendo exercícios, tá certo? Então, quando a parte de química analítica, essa parte de equilíbrio iônico, de equilíbrio químico, ok? De concentração de solução, é uma coisa que cai bastante em vestibulares, em concursos, tá? Aqui nas Olimpíadas, é aqui que você vai mostrar mesmo o seu conhecimento de química, tá certo? Então, se você está se preparando para vestibulares concorridos, se preparando para concurso, para Olimpíadas, faça bastante questões deste nível aqui, ok? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam fazê-la ou não. E eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós íamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!